entendeu? Vamos elevar aqui o nível. Tentar trazer para um caso real. Eu tô trazendo. Não, eu sei. Eu vou trazer mais Pô, real. a gente falou de DAO aqui, Sim. vamos introduzir um pouco sobre essa questão eu vou falar sobre a Cassandra. O que é Cassandra exatamente? A Sim, descrição uma dela boa. total e encaixar com essa DAO, então. Perfeito, não. Tá. Por favor. Né? A Cassandra, então, ela é uma DAO, né? Uma DAO é uma organização autônoma descentralizada, né? Então, ela é uma empresa que ela vai ter uma governança, né? E essa governança, ou seja, toda a questão de governança do dinheiro, de tudo que acontece nela, decisões para o futuro dela, desenvolvimento dela, tudo vai acontecer de uma forma descentralizada, né? Através dessa estrutura de governança que caracteriza a DAO. E essa estrutura de governança também é criada através de contratos inteligentes, garantindo, né, que as pessoas que possuem case, né, são, né, sócios desse protocolo, dessa organização, né, tenham direito de voto, tenham voz. Então né? é um mini sistema político descentralizado e guiado pela proporção de tokens, certo? Isso, exatamente. Quem tem mais token, tem mais token, voz. manda Tem um mais. tokenomics ali, né? Esse tokenomics é tanto de questão de distribuição para quem está ajudando a desenvolver, como também as pessoas que estão comprando, né, e virando sócios da Cassandra. Eu costumo explicar a DAO como um mini país. É um mini país com as suas economias, suas próprias regras, mas é onde todo mundo tem direito de voto, né? Parecido com o que a gente tem hoje, né? Na vida real. Porém, vamos dizer assim, mais claro, mais transparente. Obviamente, mais, inicia centralizado, mas o caminho é indo para a descentralização. Né? Perfeito. Não tem como existir também uma coisa, se iniciar descentralizada, Senão virar tudo bagunça. bonitinho, né? Exatamente. Tem que ter uma direção da foundation. Né? A gente fala que a foundation é o time que iniciou o projeto. Eu costumo muito... Para mim, a DAO ficou muito claro, porque comparou para mim quando eu fundei a Atlética do curso ali na automação. Foi bem isso. Quando eu fundei a Atlética, eu fui o primeiro presidente e muitas das decisões eu tive que tomar. Porque não tinha como eu descentralizar. E nem dá para tu começar pedindo para muita gente, porque senão não sai do lugar. Porque eu tenho uma visão inicial junto com aquela diretoria, né? Ou seja, aquela centralização de aonde a gente quer chegar. E a partir do momento que a organização foi crescendo, as pessoas foram ganhando mais direito de voto, até que hoje uma Atlética ela se autorregula. Isso tem que ter uma força, né? Tem que ter mais gente participando, tem que ter... Exatamente. Enfim, porque senão realmente perde o direcionamento, os objetivos daquela foundation inicial e depois daquela organização, né? Então, pra mim, o DAO ficou muito fácil, porque eu entendi muito bem, que eu lembro que até tinha muita crítica. Porra, o Domingos era muito ditador no começo, não sei o que. Eu explicava, cara, não tinha, era que 10 pessoas, vou fazer o quê? Vou fazer o porcentagem de erro pra cima e pra baixo, com 10 pessoas vai dar 200%. Então, tem que ter uma centralização e depois a coisa foi encaminhando. Sim. Show. Né, é uma empresa, então, né, voltando ali pro conceito de novo que a gente trouxe. Cara, DAO é um assunto que todo mundo adora, né? E realmente é uma coisa muito diferente, né? Exato. Que a gente está aprendendo muito sobre isso. Mas então, Cassandra é uma DAO, né? Uma DAO de DeFi, ou seja, que oferece serviços financeiros descentralizados, né? E o objetivo nosso, né, com o protocolo, né, é governar uma estrutura, né, para disponibilizar que as pessoas, né, criem fundos e gerenciem esses fundos de investimento, né, trazendo uma nova classe também, junto com essas features e todas as questões que a gente está trazendo de tecnologia, trazendo uma nova classe aí de investimento para os DeFi, né, investors, para os investidores de DeFi, investidores que vão entrar na Web3, investidores de criptomoedas. Cara, meu cabeça está explodindo, velho. Bacana. Eu acho que a gente vai ficar 4 horas aqui. Deixa eu só fazer uma observação, galera de casa. Ó. Quando a gente fala de Web3, os projetos, as empresas, enfim, as coleções sempre vão ter etiquetas. Tá? É como se fosse uma marca, como se fosse uma label. Então a gente está falando da Cassandra. A Cassandra tem a label DAO, então tem a etiquetinha DAO, é uma DAO. Tem a etiquetinha DeFi, então tem a etiquetinha DeFi. Mas outra vez a gente estava falando de um jogo lá de NFT, beleza. Então aquele projeto lá, por exemplo, a Illuvium. A Illuvium tem a etiquetinha NFT. Play to Earn também. Tem a etiquetinha Play to Earn. Então, é por isso que a gente... Também tem a etiquetinha DeFi. Também, então Tem várias etiquetas. Por isso que no começo, quando a gente vai explicar o projeto, a gente tem que falar sobre cada etiqueta, explicar um pouco sobre cada etiqueta e entender o complexo de como aquela solução funciona. Né? Estamos adentrando na caverna. Exato. Se eu olhar pro telefone aqui, gente, é porque eu tô com uma colinha gigante, porque esse assunto é muito gostosinho para nós. Muito. A minha dúvida era o seguinte, se a chave privada, ou seja, o Bitcoin não tá na mão do gestor, ele tá na minha mão ainda, né? O protocolo só tem um plug de que
o protocolo só tem ali uma assinatura de que eu estou fazendo parte daquilo, o fundo está transacionando o que, de fato, se está na minha carteira o dinheiro? Então, o dinheiro, ele não está na tua carteira, ele está no protocolo, mas quem tem poder sobre ele é você. Então, tu vai lá, botou o Bitcoin, ele entrou dentro da pool, né? E tu vai ganhar o quê em troca do... Né, tu investiu dinheiro dentro daquele fundo de investimento, tu vai receber um token que representa aquele fundo, né? Como se estivesse comprando uma ação, né? Aquele conjunto daquele fundo, tu recebe um token que representa aquilo. Agora o teu Bitcoin está lá dentro. Só que quem tem poder para tirar aquele Bitcoin, aquela quantidade de dinheiro que tu deu o input inicial, é só você. Só você. Perfeito. Tá. Vamos supor, eu tenho um Bitcoin, coloquei o Bitcoin ali dentro de um fundo da Cassandra. Eu vou receber um token. Que é esse KAC Way? Case é a moeda. Case, no caso. Case é a moeda do nosso protocolo. Né? Não é um fundo. Tá, perfeito. É como se estivesse investindo na nossa empresa. Na empresa. Como se fosse a ação da própria. É a ação da própria Cassandra. Isso mesmo. Tá. Podemos abrir o site se quiser para ver o não, pois é, a minha dúvida ainda, tipo, continua, porque se o cara não consegue, tipo, como que ele transaciona se ele não tem a minha chave, tá ligado? Isso que não ficou claro. Porque tu assinou, né? Tu assinou naquele contrato dando essa permissão. Mas aí vocês não conseguem passar esse Bitcoin para outra pessoa? Não. Então? Isso. Então, mas o dinheiro ele tá dentro dessa pool. Tá. Né? E essa pool tem aquela quantidade de ativos e ela tá tendo uma valorização. E daí, conforme o input inicial que tu deu, que tá crescendo aquele pricing, né? Aquela valorização daquele fundo, o teu dinheiro também tá crescendo, né? Aquele valor. Só que, né, inicialmente foi tu que botou aquele dinheiro, só tu vai poder tirar ele. Esse dinheiro não tá transacionando, né? Tá. Em outro lugar. Esse dinheiro que... Esse Bitcoin que eu coloquei ali para receber os tokens do fundo. Esse Bitcoin não está sendo transacionado. Sim, ele está sendo trocado, né? Obviamente. Ele está sendo Pelo trocado. Quê? Pelas pessoas que estão trocando, por exemplo, que estão ali trocando tokens. Os traders vão ali e fazem swaps. Tá. Né? Esses arbitradores, traders que estavam falando que, né, que, por exemplo, uma pessoa que quer trocar uma moeda por outra, né? Uma casa de câmbio, imagina uma casa de câmbio. Então, uma casa de câmbio. Além de ser um fundo de investimento, aquele fundo ele também é uma casa de câmbio. Ali dentro da Cassandra. Ele é uma DEX. Legal, estamos expandindo a ideia. Tá ficando mais claro. Se a gente ficar muito técnico, é só falar, tá? Não, acho que a gente tá ainda... Não, no caso, para eles. Tá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que porque, a gente né, ninguém, como a gente sabe que é um projeto Exatamente. grande, não necessariamente vocês vão saber responder todas as perguntas possíveis, tá? Né? Mas, eu tô fazendo pergunta isso são porque questões bem técnicas, na verdade, né? De realmente autorizar, assinar. Esse dinheiro está transacionando, mas a questão é que esse teu saldo, né, tá assegurado, ninguém consegue... Ou seja, o teu input inicial, ninguém consegue trocar esse input inicial dizendo que não era aquele saldo, ou proibir tu realizar um saque, entendeu? Tu consegue realizar a qualquer momento. O que tu quer entender é como que eles fazem o teu dinheiro aumentar, o teu dinheiro render, é isso? Essa é uma pergunta condizente. Show. Como que faz o meu dinheiro render, sendo que tu não tá fazendo... É bem parecido com o fundo tradicional. Eu tava pensando em alguma analogia aqui para ficar mais de boa, mas tipo assim, seria semelhante ao processo de você adicionar liquidez numa DEX. Né? Tipo, já fez isso alguma vez? Tipo, sei lá. Mas o Matheus já fez. Por exemplo, sei lá, você tem... porque isso é um conceitinho que às vezes buga pool de liquidez é um conceito que eu demorei para entender também. Então, tipo assim, na verdade, os fundos todos eles vão ser, né, pools de liquidez, né? Então, a sua dúvida, né? Quando eu pego o Bitcoin e me mando para lá, a transação, o que vai acontecer, né? Sim. Seria semelhante a, tipo, você pegar isso e criar mesmo uma pool de liquidez com outro token, né? Então, sempre que surge um novo fundo, ele também vai ter um modal de swap. Então, seria como se você estivesse trocando aquele Bitcoin por uma participação dentro dessa casa de câmbio. Tá. Né? Então, tipo,
coloquei ele dentro o ativo que eu depositei Na de colateral piscina, né? Tá. e aquilo ali vai ter um proporcional em toda as demais proporções de ativos que estão compondo aquela pool de liquidez.